Capítulo 11. Sematologia e tipitologia. Linguagem dos sinais e das pancadas. Tipitologia alfabética. 139. As primeiras manifestações inteligentes foram obtidas por meio de pancadas ou da tipitologia. Esse meio primitivo, que se ressentia da infância da arte, não oferecia senão recursos muito limitados e se reduzia, nas comunicações, às respostas monossilábicas por sim ou por não, com a ajuda de um número convencionado de golpes. Aperfeiçoa-se mais tarde, como já dissemos. As pancadas se obtêm de duas maneiras, através de médiuns especiais. Geralmente é preciso, para esse modo de operar, uma certa aptidão para as manifestações físicas. A primeira, que se poderia chamar de tipitologia por básculo, consiste no movimento da mesa que se eleva de um lado, depois cai batendo o pé. Basta para isso que o médium pouse a mão sobre a borda da mesa. Se deseja conversar com um espírito determinado, é preciso fazer sua evocação. Caso contrário, é o primeiro que chega quem se apresenta, ou aquele que tem o hábito de vir. Estando convencionado, por exemplo, uma pancada por sim e duas por não, isto é indiferente. Dirige-se ao espírito as perguntas que se deseja. Veremos mais tarde aquelas das quais convém se abster. O inconveniente está na brevidade das respostas e na dificuldade de se formular a questão de maneira a conduzir para um sim ou um não. Suponhamos que se pergunte ao espírito: que deseja? Ele não poderá responder senão por uma frase. É preciso então dizer: desejas tal coisa? Não. Tal outra? Sim. E assim por diante. 140. É de se notar que, com o emprego desse meio, o espírito, frequentemente, utiliza uma espécie de mímica, quer dizer, que exprime a energia da afirmação ou da negação à força de pancadas. Exprime também a natureza dos sentimentos que o animam. A violência pela rudeza dos movimentos. A cólera e a impaciência, batendo com força os golpes reiterados como uma pessoa que bate o pé com desatino, algumas vezes jogando a mesa por terra. Se é benevolente e polido no começo e no fim da sessão, inclina a mesa em forma de cumprimento. Se quer se dirigir diretamente a uma pessoa da sociedade, dirige a mesa até ela com doçura ou violência, segundo o que quer lhe testemunhar de afeição ou de antipatia. Está aí, propriamente falando, a sematologia ou linguagem dos sinais, como a tipitologia é a linguagem das pancadas. Eis um notável exemplo do emprego espontâneo da sematologia. Um senhor do nosso conhecimento, estando um dia em seu salão, onde várias pessoas se ocupavam com as manifestações, recebeu nesse momento uma carta nossa. Enquanto a lia, a mesinha que servia às experiências veio de repente até ele. Acabada a leitura da carta, vai colocá-la sobre uma mesa na outra extremidade do salão. A mesinha o segue e se dirige para a mesa onde estava a carta. Surpreso com esta coincidência, pensa que há alguma relação entre esse movimento e a carta. Interroga o espírito, que responde ser nosso espírito familiar. Tendo ele nos informado das circunstâncias, pedimos por nossa vez ao espírito dizer-nos o motivo da visita que lhe tinha feito. Respondeu: é natural que eu visite as pessoas com as quais estás em relação, a fim de poder, se for preciso, dar-te, assim como a elas, os avisos necessários. É, pois, evidente que o espírito quis chamar a atenção desse senhor e procurava uma ocasião de lhe fazer saber que estava lá. Um mudo não lhe teria indicado melhor. 141. A tipitologia não tarda a se aperfeiçoar, e se enriquece com um meio de comunicação mais completo, o da tipitologia alfabética. Consiste em fazer designar as letras do alfabeto por meio de pancadas. Podem-se, então, obter palavras, frases e mesmo discursos inteiros. Seguindo um método, a mesa bate tantos golpes quantos necessários para indicar cada letra, quer dizer, uma pancada por A, duas por B e assim por diante.
Durante esse tempo, uma pessoa escreve as letras, à medida em que são designadas. Quando o espírito termina, o faz saber por um sinal qualquer convencionado. Esse modo de operar, como se vê, é muito demorado e requer um tempo enorme para as comunicações de uma certa extensão. Entretanto, há pessoas que tiveram a paciência de servirem-se dele para obter ditados de várias páginas. Mas a prática fez descobrir meios abreviativos que permitem seguir com uma certa rapidez. O que está mais em uso consiste em ter diante de si um alfabeto todo escrito, assim como a série de números marcando as unidades. Enquanto o médium está na mesa, uma outra pessoa percorre sucessivamente as letras do alfabeto, se se trata de uma palavra, ou a dos algarismos, se se trata de um número. Chegando sobre a letra necessária, a mesa bate por si mesma uma pancada e se escreve a letra. Depois se recomeça para a segunda, a terceira e assim por diante. Ocorrendo engano em uma letra, o espírito adverte por vários golpes ou por um movimento da mesa e se recomeça. Com o hábito se vai bem depressa, mas sobretudo se abrevia muito adivinhando o fim de uma palavra começada e que o sentido da frase dá a conhecer. Quando se está na incerteza, pergunta-se ao espírito se ele quer colocar tal palavra e ele responde por sim ou por não. 142. Todos os efeitos que acabamos de indicar podem ser obtidos de maneira ainda mais simples por meio de golpes que se fazem ouvir na própria madeira da mesa, sem nenhuma espécie de movimento, e que descrevemos no capítulo das manifestações físicas, número 64. É a tipologia íntima. Todos os médiuns não são igualmente apropriados para este último modo de comunicação, porque há os que não obtêm senão pancadas por básculo. Entretanto, com o exercício, a maioria pode aí chegar, e este modo tem a dupla vantagem de ser rápido e de menos se prestar à suspeição do que o básculo, que se pode atribuir a uma pressão voluntária. É bem verdade que os golpes íntimos poderiam também ser imitados por médiuns de má fé. As melhores coisas podem ser imitadas, o que não prova nada contra elas. Ouvir no fim deste áudio o capítulo intitulado Fraudes e Velhacarias. Quaisquer que sejam os aperfeiçoamentos que se pôde trazer para esta maneira de proceder, não se pode jamais esperar a rapidez e a facilidade que apresenta a escrita, agora também empregada muito pouco. Entretanto, algumas vezes é muito interessante do ponto de vista do fenômeno, principalmente para os novatos, sobretudo por ter a vantagem de provar, de um modo categórico, a independência absoluta do pensamento do médium. Assim se obtém frequentemente respostas tão imprevistas, tão surpreendentes a propósito que seria preciso uma prevenção bem determinada para não se render à evidência. Também é, para muitas pessoas, um poderoso motivo de convicção. Mas por este meio, não mais que pelos outros, os espíritos não gostam de se prestar aos caprichos dos curiosos que querem pô-los à prova por meio de perguntas impróprias. 143. Com o objetivo de melhor assegurar a independência do pensamento do médium, imaginaram-se diversos instrumentos, consistindo em quadrantes sobre os quais são traçadas as letras à maneira dos quadrantes dos telégrafos elétricos. Uma agulha móvel, posta em movimento pela influência do médium, com a ajuda de um fio condutor e de uma polia, indica as letras. Não conhecemos esses instrumentos senão pelos desenhos e pelas descrições que foram publicadas na América. Não podemos, pois, nos pronunciar sobre seu mérito, mas pensamos que sua complicação própria é um inconveniente. A independência do médium está muito bem atestada pelos golpes íntimos e muito mais ainda pelo imprevisto das respostas do que por todos os meios materiais.
De um outro lado, os incrédulos que estão sempre dispostos a ver por toda parte astúcia e preparações são ainda mais levados a supô-las em um mecanismo especial do que na primeira mesa que se encontra desprovida de todo o acessório. 144. Um aparelho mais simples, mas do qual a má-fé pode facilmente abusar, como veremos no capítulo das fraudes, é o que designaremos sob o nome de mesa Girardin, em memória do uso que dela fazia Madame Emily de Girardin, nas numerosas comunicações que obteve como médium. Porque Madame de Girardin, toda mulher de espírito que era, tinha a fraqueza de crer nos espíritos e em suas manifestações. Esse instrumento consiste em um tampo de mesa móvel de 30 a 40 centímetros de diâmetro, girando livre e facilmente sobre seu eixo à maneira da roleta. Sobre a superfície e na circunferência são traçados, como num quadrante, as letras, os algarismos e as palavras sim e não. No centro está uma agulha fixa. Pousando o médium seus dedos na borda da mesinha, esta gira e se detém quando a letra desejada está sob a agulha. Anotam-se as letras indicadas e se formam assim, bem rapidamente, as palavras e as frases. Há a se notar que a mesinha não desliza sob os dedos, mas que os dedos nela ficam aplicados, seguindo seu movimento. Talvez um médium poderoso pudesse obter um movimento independente, o que cremos possível, mas disso jamais fomos testemunhas. Se a experiência pudesse ser feita desta maneira, seria infinitamente mais concludente porque descartaria toda possibilidade de fraude. 145. Resta-nos destruir um erro bastante difundido e que consiste em confundir todos os espíritos que se comunicam por meio de pancadas com os espíritos batedores. A tipitologia é um meio de comunicação como outro, e não é mais indigna dos espíritos elevados do que a escrita ou a palavra. Todos os espíritos, bons ou maus, podem, pois, dela se servirem tão bem como de outros modos. O que caracteriza os espíritos superiores é a elevação de pensamento, e não o instrumento do qual se servem para transmiti-lo. Sem dúvida que preferem os meios mais cômodos e, sobretudo, os mais rápidos. Mas, na falta de lápis e de papel, se servirão sem escrúpulos da vulgar mesa falante. E a prova disso está em que se obtém, por esse meio, as coisas mais sublimes. Se não nos servimos mais dele, não é porque o desprezemos, mas unicamente porque, como fenômeno, nos ensinou tudo o que poderíamos saber, porque não pode acrescentar nada às nossas convicções e porque a extensão das comunicações que recebemos exige uma rapidez incompatível com a tipitologia. Todos os espíritos que batem não são, pois, espíritos batedores. Este nome deve ser reservado para aqueles que se podem chamar de batedores de profissão e que, com a ajuda deste meio, se comprazem em pregar peças para divertir uma sociedade ou para vexar pela sua importunidade. De sua parte pode-se esperar, algumas vezes, coisas espirituosas, mas jamais coisas profundas. Seria também perder tempo ou endereçar-lhes questões de uma certa importância científica ou filosófica. Sua ignorância e sua inferioridade lhes valeram, a justo título, da parte dos outros espíritos, a qualificação de espíritos batedores ou de saltimbancos do mundo espírita. Ajuntemos que, se agem frequentemente por sua própria conta, também são, a miúde, instrumentos dos quais se servem os espíritos superiores quando querem produzir efeitos materiais.